Olá, meus queridos, bom dia. Falando com vocês mais uma vez é a Pró Juliana. Hoje vamos dar continuidade à nossa atividade e às nossas aulas com a disciplina de Geografia, capítulo 6, Paisagens e Atividades Econômicas do Campo. Nosso primeiro título é Paisagem do Campo. Neste capítulo, nós vamos estudar sobre dois tipos de espaços, suas atividades econômicas e como as pessoas vivem e trabalham nelas. Primeiramente, vamos conhecer o espaço rural, entender como é o cultivo de alimentos, a criação de animais e a retirada dos recursos da natureza. Você conhece o Chico Bento, né? Ele faz parte da Turma da Mônica e nasceu na Vila Abobrinha, um lugar imaginário no interior do estado de São Paulo. Quando Chico cresceu, ele decidiu ser agrônomo. Você sabe o que os agrônomos fazem? Eles estudam os cultivos da plantação e a criação dos animais, desenvolvendo técnicas para melhorar as atividades econômicas do campo. Nós temos aí uma página do quadrinho de Chico Bento. Vamos acompanhar? Vamos fazer a leitura no livro de vocês da página 97. Chico Bento. Uma infância bem vivida na bucólica Vila Abobrinha. Eita mundo sem ponteira! Sua maior preocupação é quando consegue aquela goiaba do pomar de seu vizinho, não é? Goiabão! E assim Chico Bento cresceu. Virou Chico Moço e foi para a universidade. Sua escolha, voltar para a sua cidade. Então, ele entrou aí na faculdade de agronomia. Então, a sua escolha foi voltar para a cidade para aplicar os seus estudos em plantações. Eita mundo sem ponteira! De goiabas, claro, goiabão. Que muitos chicos moços venham por aí. Então, ele vivia na cidade, na cidade do campo, né, no espaço do campo, chamada de zona rural, no campozinho, no interiorzinho dele, e ele vivia lá só pensando nas goiabas. Ele cresceu, foi para a cidade grande, fez faculdade, né, de agronomia e só pensava em voltar para o campo para aplicar, quer dizer, para usar tudo aquilo que ele aprendeu na sua faculdade agora no campo e, claro, na plantação de goiaba. Aí na mesma página 97 nós temos um trocando ideias. Você pode ter um bate-papo com sua mãe, com seu pai, com a tia, com o irmãozinho, quem estiver aí próximo a você. Como você imagina que é o campo? Como são as paisagens rurais? E quais atividades praticadas? Então, como é que você imagina que seja o campo? Né? Você pode dizer essa pessoa como é que você imagina o campo e essa pessoa dizer a você também como é que imagina o campo. Vocês já foram em um campo? Conhecem as atividades do campo? Conhecem as paisagens rurais que existem no campo? Quais atividades elas podem ser praticadas? E o que você quer ser quando você crescer? Você pode trocar ideia com quem estiver pertinho de você, certo? E vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 6, a paisagem do campo. Você já estudou a paisagem e como elas podem ser diferentes uma das outras, certo? Neste capítulo, vamos focar nossa atenção nas paisagens do campo e observar como o ser humano pode transformar o espaço rural, utilizando-o para realizar várias atividades econômicas. Diferente das paisagens urbanas, as paisagens rurais apresentam menos elementos culturais, como construções, ruas e veículos. Porém, elas possuem muitos elementos naturais, como morros, montanhas, rios, árvores. Essas paisagens também possuem grandes espaços abertos, porque as atividades exercidas no campo precisam de um espaço maior do que as atividades praticadas na cidade.
Então aí na imagem que vocês estão observando aqui, é a imagem de um campo, né? Uma fotografia do município de Congonhas, no estado de Paraná, tirada em 2015. Essa fotografia, ela destaca 3 tipos de paisagem. Todas são rurais, mas de plantações e destaques em espaços diferentes. A primeira aqui em cima são paisagens rurais, onde há algumas construções e outros elementos culturais. Nós vemos aqui em cima uma estrada, né? E aqui nós vimos as casas, tá vendo? Vocês podem também visualizar melhor no livro de vocês na página 98. Nessa plantação daqui, nós estamos vendo plantações de árvores para produzir papel e construir moradias. Então aqui, ó, esse espaço mais escuro aqui está localizado as plantações de árvores. E aqui nesse espaço amarelinho, estamos observando agora uma plantação de trigo usado para a fabricação de pães e outros elementos que utilizam o trigo. Então, nós estamos enxergando uma paisagem do campo, a fotografia tirada de cima, de um município no Paraná, e estamos destacando três tipos de diferentes paisagens rurais. Então, cada uma representa uma localidade. Então, uma representa um espaço rural onde tem construções e elementos culturais. Outro, mais escuro, mais verdinho aqui, representam várias árvores, onde é a plantação de árvores que é utilizado para fazer papel e também casas de madeira. E a amarelinha que fica aqui embaixo é um pedaço da construção onde tem plantações de trigo usado para a fabricação de pães, biscoitos e outros derivados. As paisagens rurais são transformadas pela ação da natureza, por meio de vento e de chuva. E além disso, essas paisagens também podem ser alteradas por pessoas. Os elementos naturais podem ser transformados e dar lugar a elementos culturais. Veja abaixo no município de São Paulo, Roque, no Minas Gerais, o estado de Minas aqui, ó. Duas paisagens, paisagem 1 e paisagem 2, tá vendo? A paisagem 1, que é essa paisagem daqui de cima, é um espaço rural com poucas intervenções humanas. Então, ela já é assim, não teve nenhuma modificação, ninguém foi lá nem modificou o seu espaço. Já na paisagem 2, que é essa aqui, ó, que tá as plantações todas enfileiradinhas, tá vendo toda arrumadinha? É um espaço rural bastante modificado, sendo possível ver a plantação do café. Então aqui é uma plantação de café, eles fizeram, ó, toda arrumadinha, ó, tá vendo? Toda enfileiradinha. Então aqui é uma paisagem rural modificada e aqui é uma paisagem rural natural, sem alteração, certo? Alguns lugares do campo podem ocupar diferentes tipos de construções, como casas, escola, igrejas, postos de saúde, etc. Né? No caso dessa imagem aqui, que é um bairro rural no município de Derrubadas, no Rio Grande do Sul, que aqui nós estamos observando que é um espaço rural, tá vendo? Tem muita plantação aqui atrás, muita área verde, né? E tem as casas afastadas da outra. Então aqui é um exemplo de um lugar do campo. Assim como as pessoas que vivem nas cidades, os moradores do campo também devem cuidar da natureza com responsabilidade. Os espaços do campo que possuem elementos como casa, igreja e escola são chamadas de bairros rurais e apresentam elementos muito parecidos com as das zonas urbanas, como comércios, indústrias e ruas asfaltadas. Elas devem preservar os rios, as vegetações, o ar e o solo e também proteger o meio ambiente. Então, assim como nós estamos vendo na zona urbana, elementos como casas e construções, aqui na zona rural também encontramos isso, que é chamado de bairros rurais, né? Dando continuidade, nós estamos vendo aí um mapa que ele fala sobre a quantidade de pessoas que vivem no estado rural e no estado urbano por meio de região no Brasil. Então, ele
Cada região, cada corzinha dessa representa uma região. A verde, região norte, a amarelinha, região nordeste, a azul mais escura, região sudeste, a azul mais clara, região sul e a laranjinha, região centro-oeste. Nós moramos aqui, nessa região do nordeste, tá vendo? Então, na região norte, que é essa aqui toda verdinha, 75% é zona urbana, né, o que é chamado de cidade. E 25% da região norte é a zona rural, é o campo. No Nordeste, nós temos 73% dela uma zona urbana e 27% uma zona rural. No Sudeste, nós temos 93% de zona urbana e apenas 7% de zona rural. O Sul também nós temos aí 86% de zona urbana e apenas 14% de zona rural, assim como a região Centro-Oeste, que tem 90% de zona urbana e apenas 10% de zona rural. Então, se a gente observar, nós temos aí no nosso Brasil grande parte de zona urbana, né? Só é algumas porcentagens de zona rural de cada regiãozinha dessa. Então aí vai ter uma atividade na página 101 que você vai fazer em casa, mas a prova vai marcar para você também, viu? Que assim, se a gente observar aí agora, sem precisar responder do livro e nada, apenas verbalmente, em qual região do Brasil você mora? A Pro acabou de falar, nós moramos na região Nordeste. De acordo com o gráfico, quais são as duas regiões com maior quantidade de pessoas morando no espaço rural? Então, a gente vai olhar quantos moram na urbana, quantos moram na rural. Então, no norte tem 25% e no nordeste 27%. Nas outras regiões são 7, 14, 10. Então, quais são as duas regiões que tem mais gente morando na zona rural? É a região norte e a região nordeste. Qual a região em que mais pessoas habitam no espaço urbano? Urbano é o espaço da cidade. Então, dessas 5 regiões que nós vemos aí, qual é a região que tem mais gente no espaço urbano? É a região aqui, ó, do Sudeste, ó, que tem 93%, beleza? Quem trabalha no campo? Muitas pessoas que moram nas cidades têm o hábito de tomar o suco de laranja no café da manhã, certo? A laranja é um elemento cultivado em grandes quantidades no espaço rural. Para chegar até a mesa das pessoas, a produção do suco de laranja depende de vários trabalhadores do campo, que utilizam conhecimento e tecnologia do seu trabalho. O livro de vocês, na página 102, 103, tem essa imagem que a Pro ampliou aí para vocês. Vocês conhecem mais sobre esse processo, o processo de trabalhar no campo? Para chegar até a mesa, como a Pro falou, o suco de laranja ele depende de vários trabalhadores do campo que utilizam o conhecimento e a tecnologia. Vocês conhecem esse processo? Observe um infográfico abaixo. Então, observe essa imagem aí. Nessa imagem nós temos o cultivo da laranja, que ela precisa ser cultivada e cuidada. Então, a gente vai entender um pouquinho do processo da laranja, desde a parte do cultivo até ao momento que ela vai para a fábrica para ela ser engarrafada e vir para a cidade, para a mesa e para o supermercado. Então, primeiro, para cultivar laranja e outros alimentos, é preciso limpar o terreno, preparar o solo, abrir fendas na terra, é a mesma coisa que arar, né, e colocar adubo. Assim as plantas vão crescer com mais saúde e rapidez. Então é essa cena aqui, ó. Eles estão abrindo a terra, arando, preparando a fenda, colocando adubo. O cultivo precisa de cuidados para que as plantas cresçam e dê frutos. É um desses cuidados chamado de irrigação, que a gente vai irrigar, molhar, né? Então é esse processo aqui, ó, que eles fazem, tá vendo? Eles usam uma mangueirinha que faz a irrigação da plantação. O cultivo também pode ser feito através de mudas,
que é plantas jovens ou semente, que é essa parte aqui. Além dela ser manual, que a gente pode ser jogada por semente, ela pode ser por plantas mais jovens. Aqui pegar as mudinhas e sair colocando, né? Ela já é um pouco maior. A colheita da plantação, na casa do tempo, quando ela começa a crescer, pode ser feita manualmente, quer dizer, as pessoas ir tirando uma por uma, ou com a ajuda de máquinas. Então, aqui nós temos dois exemplos. Aqui nós temos as pessoas subindo na escada e tirando a fruta manualmente. E aqui nós estamos tirando ela com a máquina, tá vendo? Eles estão tipo uma maquinazinha que sobe, ajuda a subir e ser retirada. Depois da colheita, as laranjas são transportadas até a indústria. Então, ele recolhendo aqui, eles colocam em caixas e essas caixas vão sendo transportadas, tá vendo, através de caminhões até a indústria. Os trabalhadores do campo controlam as máquinas das indústrias e essas máquinas espremem as laranjas e produzem o suco. Então, quando os caminhões transportam a laranja da plantação até a indústria, onde elas são melhores, são escolhidas, então aquelas que vieram amassadas são descartadas e aquelas que são boas para a produção, elas são recolhidas. E aí o trabalhador do campo entra em ação, colocando as máquinas para funcionar, espremendo a laranja e produzindo o suco. Assim que fica pronto, o suco precisa ser embalado e transportado até o consumidor. Então, aí quando eles chegam aqui nessa fase de engarrafar, eles saem daqui nas caixas. Aqui, os trabalhadores do campo da indústria selecionam as laranjas que devem ser usadas para fazer suco, né? Ajuda no manuseio da máquina onde elas são espremidas e ela aqui, ó, chega o momento delas serem engarrafadas, então ela fica pronta, são embaladas e transportadas por um caminhão. Aí o caminhão vai novamente para o caminhão, aí o caminhão é levado até as cidades, até os supermercados, aí chega na mesa dos consumidores, que somos nós, que utilizamos o suco de laranja. Aí são a laranja industrializada, né? Suco de laranja industrializado. Tem também o processo da laranja natural, que é aquela da colher, vir para cá na caixa, o caminhão traz para a feira e nós compramos na feira ou no supermercado a laranja e produzimos o suco em casa. Então tem duas opções desse produto, certo? Agora é com vocês. Antônio Gabriel, Antônio Lucas, Bárbara, Beatriz, Catarina, Cauã, Jamile, Lavínia, Letícia, Luana, Lucas, Luiz, Miguel e Miguel. A Prota assim, morrendo de saudade. Então, para a gente estar mais pertinho, vocês vão realizar as atividades da página 100 e 101, pensando na prova, pensando em tudo que a gente falou até agora. Se tiver alguma dúvida, pede para a mamãe voltar esse vídeo. Olha o livro de vocês novamente. Realiza essas atividades das duas páginas, 100 e 101. Não tem dúvida, não tem dificuldade nenhuma. Tudo que está aí é o que a Pro acabou de explicar, é o que tem no livro. E assim, a gente está contando os minutos para ver vocês, certo? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima aula.